e acabou virando a ovelha a ser sacrificada, né? É. Como se os problemas da igreja brasileira fossem o Miguel, Hum. não é? Sempre existiram problemas graves e sempre haverá, que vai muito além disso aí. Mas o que eu posso falar sobre isso é sobre cuidados que a gente tem com recortes, com cortes que não demonstram a totalidade das coisas de como elas são, e de posicionamentos. Eu acho que a gente precisa de um tempo de posicionamentos. Eu vejo pessoas dizendo, púlpito não é lugar de menino. Eu vejo muito isso e muitos pastores dizendo isso aí. Eu comecei a pregar com 14 anos de idade. Conheço muitos pastores hoje que começaram da mesma idade que eu. E o último avivamento será marcado por um avivamento de meninos profetas. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E está falando de meninos, porque o versículo também fala de jovens e de velhos. Então está falando realmente de meninos ali. Meninos serão usados por Deus. Então o púlpito é lugar de meninos, sim. Meninos comecem a pregar, a ser cheio de Deus desde muito cedo. Agora, meninos sejam mentoriados. Meninos que não sejam líderes. Meninos que não sejam pastores. Mas meninos sejam pastoreados, meninos que sejam mentoriados e meninos que sejam usados por Deus. Agora, qual é o grande problema que eu vejo nessa questão, que a questão do Miguel só acentuou para nós, exacerbou, tornou visível esse problema. Deus me deu uma palavra há alguns anos na cabana, e eu preguei isso várias vezes na cabana. E Deus dizia assim para mim, olha, esconda os pequenos começos, esconda os pequenos gravetos. E você vê isso quando Jesus nasceu, ele foi escondido no Egito. Quando Moisés nasceu, o gravetinho Moisés foi escondido na casa de Faraó. Porque os primeiros passos, os primeiros começos têm que ser escondido. O que a igreja brasileira faz? Parece um garoto ou uma menina que ministra bem, que fala bem, já cria um perfil de Instagram, joga ele na mídia, num canal do YouTube, joga lá em cima. É o que faz com artistas que se convertem. É a mesma coisa. Que é menino. Um artista que tem 40 anos de idade, levou uma vida mundana, de repente ele reconhece Cristo como Salvador, aceita Jesus, ele é menino, gente. Ele é tão menino quanto o Miguel. O que a igreja faz? Pega esse menino de 40 anos e joga na mídia para fazer mídia em cima disso. Esse é o grande problema. Os pequenos começos têm que ser protegidos, porque uma fogueira, você consegue apagar o fogo de um graveto, mas não consegue apagar o incêndio na floresta. Não pensando especificamente no caso do Miguel, porque acho que pode ter acontecido isso, mas seria leviandade da minha parte bater o martelo se eu não conheço. Mas pensando em casos semelhantes, o que falta para a igreja brasileira? Preparar os meninos profetas, que sejam usados por Deus, que se receba a revelação de Deus, que sejam mentoriados, que aprendam as Escrituras, porque a profecia nunca terá o poder que tem as Escrituras Sagradas. A profecia precisa ser julgada. E os meninos precisam aprender isso, não é? Serem escondidos, serem protegidos. Pequenos gravetos que precisam ser protegidos. Ouvi um pregador e outro foi, se esconda. E eu acho que esse é o conselho para todo pastor que tem um garoto, uma garota que é um menino cheio da glória de Deus. É um Samuel que aprendeu a ouvir Deus no tabernáculo, mas que não tomou o lugar do sacerdote, que soube ficar escondido até o tempo que Deus levantou Samuel, mas ficou ali, sendo usado por Deus, dentro do tabernáculo, na igreja local. Então eu penso que essa deve ser a atitude madura de um pastor que identifica um garoto, uma garota que tem um chamado, uma vocação especial de Deus. O meu conselho é, proteja o graveto. Não exponha o graveto. Não antes da hora, porque senão ele vai ser massacrado. Porque menino fazendo coisa de menino. Por quê? Porque um adulto não soube protegê-lo da forma que deveria ser. Então, acho que esse é o papel, o que isso nos ensina para a igreja brasileira. Primeiro, não vamos jogar a culpa nele dos problemas da igreja brasileira. Ele escandalizou o evangelho. Querido, tem muito escândalo no evangelho aí que vem de décadas atrás e que não tem nada a ver com menino, tem a ver com gente adulta. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, pastores, você tem um garoto desse, uma menina dessa cheia do Espírito Santo, deixa Deus usar na igreja local, deixa profetizar, julgue a profecia, chame ele, corrija, admoeste, corrija, oriente, mentorie, para que no tempo que ele tiver maturidade suficiente e já não for só um pequeno graveto, ele possa incendiar uma geração.